O Partido Liberal oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro no dia 25 de julho de 2026. Porém, na mesma semana, surgiu uma pesquisa que demonstra que esse evento, mesmo que tenha sido bonito, ainda não tirou o foco do que mais importa, que é a diferença nas pesquisas entre Lula e Flávio Bolsonaro. Meu nome é Marcos, fica aqui até o final do vídeo para vocês compreenderem como os dados demonstram que o tempo é o inimigo número 1 da candidatura de Flávio Bolsonaro. Então, bora lá. Vamos aos fatos. A pesquisa Datafolha, publicada no dia 24, ela demonstra o seguinte cenário. Na pesquisa estimulada, no primeiro turno, Lula aparece com 40% e Flávio com 32%. 8 pontos de diferença. No segundo turno direto, Lula aparece com 48% e Flávio 43%. 5 pontos de diferença. Nesse cenário, a distância, mesmo que parece pouca, ainda está fora da margem de erro. E a questão é a seguinte: o dado que pouca gente está comentando, eu trago aqui para vocês, é que na pesquisa espontânea, aquela que não é estimulada e não fala o nome de nenhum candidato, Lula aparece com 30 e Flávio com 17, 13 pontos. E 37% dos eleitores ainda não sabem quem vai votar, são os indecisos. E 37% é muita coisa. Guardem esse número. No cenário mais amplo, não é só o Datafolha que vem demonstrando esse quadro. O Poder Data, a Real Time Big Data e outras agências de pesquisas demonstram esse mesmo cenário. E isso vem se mantendo, vem se construindo como um padrão. E é justamente nesse cenário que o PL decidiu fazer a convenção. E aqui entra o ponto que muda a leitura de tudo. Flávio foi oficializado sem o vice e sem a coligação do Centrão e sem a Michelle Bolsonaro no palco. Isso não é detalhe. Sem coligação, o PL vai ter o quê? Ter 4 minutos de horário eleitoral. 4 minutos enquanto a máquina do governo joga a favor da reeleição. Então é o seguinte, ele vai ter pouco tempo de tela, o Lula vai ter expressivamente mais tempo de tela, mas só que o governo Lula também está com a máquina na mão, e isso conta muito para uma campanha eleitoral. E outra coisa, e o que vem se demonstrando? É aqui que a análise fica ainda um pouco mais interessante. Por quê? Quem olha só os números e decreta que Flávio já perdeu, está cometendo o mesmo erro de 2022. Primeiro, a rejeição de Lula e Flávio está praticamente empatada. 46 para a Lula e 48 para o Flávio. Isso significa que quase metade dos eleitores rejeita cada um dos lados. E a eleição está polarizada e vai ser tão difícil para o atual governo quanto foi em 2022, enquanto ele era oposição. E a situação ainda se mostra a seguinte, então. Bora lá. Flávio Bolsonaro foi lançado oficialmente numa convenção com cara de grande ato político. Mas os problemas que existiam antes da convenção não desapareceram. Eles não sumiram. Eles não foram diluídos pela pompa do evento. Porque ainda tem o escândalo do Banco Master, que segundo alguns candidatos, vai surgir cada vez mais coisas reveladoras, principalmente alguns vídeos que alguns estão falando que vão surgir até a candidatura. Então, como eu disse, o tempo é o inimigo número 1 para a candidatura de Flávio Bolsonaro, que não vai se sustentar justamente tendo apenas o nome Bolsonaro, mas sem a figura do Jair Bolsonaro. Então, só o nome não se sustenta.
E o que acontece, o que aconteceu no Pacaembu, durante o lançamento, foi algo que revela muito mais o desespero do que algo objetivo e uma certeza. Então, exatamente isso que eu quero demonstrar nesse vídeo curto para vocês. Temos os dados revelam um cenário, e enquanto esses dados estão revelando esse cenário de quase vitória, entre muitas aspas, não quero decretar nada aqui, porque decretar algo tão distante da eleição é algo ingênuo, é o quê? Que essa distância é muito mais confortável para o Lula do que para o Flávio, porque até a eleição ainda tem muita coisa a ser revelada, principalmente algo que é prejudicial a Flávio Bolsonaro. Se vocês gostaram dessa análise, comente, compartilhe, se inscreva e dê o seu like. Até a próxima análise aqui no Realismo Neoliberal.